Olá, tudo bem contigo? Estou passando aqui para te contar uma história muito bacana que eu ouvi e parte dela tive a oportunidade de ver. E que num primeiro momento eu pensei em postar esse vídeo somente nas redes sociais da minha empresa, porque a história me parecia muito falar sobre empreendedorismo. Mas depois refletindo e repensando a história, eu vi que fala muito sobre escolhas e decisões que a gente toma na vida e quais as consequências, né, dessas escolhas e decisões. Na perfumaria, na indústria da perfumaria, que é o meu ramo de trabalho, a gente usa um termo, é muito comum usar o termo multifacetado. O que é uma fragrância, um perfume multifacetado? É aquela que vai ter pontinhas de várias famílias olfativas, digamos assim, para tornar a explicação mais sucinta. Tu vai ter um perfume que vai ter notas de cítrico, notas de amadeirado, notas frutadas, então ele vai ser um perfume, uma fragrância multifacetada. E refletindo então sobre essa história, eu vi o quanto ela é multifacetada. Nossas escolhas e decisões, elas não estão em extremos. Muita coisa acontece entre, né, as nossas decisões e escolhas. Essa semana eu estava na região amazônica e aí fui conhecer a comunidade ribeirinha de parte ali, né, do Rio Amazonas. Então, os ribeirinhos, eles são os caboclos, né, que são filhos de índios com brancos. Eles até ainda é assim, né? Mas até um bom tempo atrás, cada família vivia da pesca e vivia do cultivo da mandioca. A mandioca para eles é a maior fonte de carboidrato. Então, claro, são populações que não têm ambições, como nós que somos urbanos assim, e vivem, né, tem ali a pesca e o cultivo da mandioca para o seu sustento, e tá bom isso, cada um tem a sua casa, as famílias normalmente têm em média 7 filhos, e cada família então produzia o seu próprio alimento. Eu vou usar um termo que é muito utilizado aqui, quero deixar bem claro que esse meu relato não tem absolutamente nada a ver com política, mas eu vou ter que usar esse termo para poder contar a história. Vamos lá então. Depois que eles começaram a receber o Bolsa Família, algumas famílias optaram então, como eles praticamente vivem só para o sustento da família, com o recebimento desse benefício do governo, então, eles resolveram que não iam mais plantar. Por quê? O processamento da mandioca, ele é muito trabalhoso. Isso eu tive a oportunidade de ver, muito extremamente manual nessa região ainda, né? Então, qual foi o raciocínio deles? Já que eu estou ganhando, então, o dinheiro, vamos apenas pescar para sustentar a família e não vamos mais cultivar, nem entrar todo aquele processo de moagem e preparação da mandioca, porque agora a gente passa a ter dinheiro para comprar esse produto, que na época custava em torno de 4 a 4,50 reais o quilo. Aí nós estávamos falando de multifacetados. Então vamos aqui pensar na primeira e segunda faceta dessa história já. Eu contando aqui, provavelmente, alguns que estão escutando esse vídeo já pensaram. Ai, Bolsa Família, é isso que dá entregar dinheiro. Segunda faceta, ai, são os caboclos que são preguiçosos, já que estão ganhando um pouco e já pararam de trabalhar. Então vamos lá. Bolsa Família é ruim ou Bolsa Família é bom? Bolsa Família não é nem ruim nem bom. Ela existe com um propósito. O que eu vou fazer com esse benefício é que vai fazer a diferença. Então, o benefício em si é neutro. E a questão da gente pensar que quem está recebendo esse dinheiro quis deixar de trabalhar para comprar aí a sua farinha. Muitos aqui vão pensar, são preguiçosos, né? Será? A gente não sabe
nós aqui que moramos na cidade, que não trabalhamos com isso, né? O quão trabalhoso é o processo dessa farinha. A gente não sabe a idade das pessoas, das famílias que optaram por simplesmente não mais trabalhar farinha e comprar a farinha pronta. Então, aqui nós já temos as duas primeiras facetas da história. É certo ou errado? Não existe certo e errado, porque muita coisa tem entre essas extremidades. Bom, enfim, aí eles optaram por comprar a farinha pronta, então, já que recebiam recursos para isso. Só que algumas dessas famílias optaram por continuar tratando a sua farinha, plantando, moendo, enfim, dando esse tratamento que é necessário até chegar à mesa do caboclo. O que aconteceu então? Essas famílias que optaram por não produzir mais a farinha passaram a comprar dessas famílias que continuavam produzindo. Essas famílias que continuaram, que foram poucas, foi menor número do que as que pararam de produzir. Essas famílias que continuavam produzindo se deram conta que havia uma oportunidade de negócio, então, nesse mercado, porque, né, as outras já não era mais fabricar para o sustento da própria família, sim, poderia ampliar muito e isso se tornar um bom negócio. Aí já vem a terceira faceta, porque alguns vão pensar, ai, olha os espertinhos aí, né, já querendo ganhar em cima disso. E não, é uma faceta que é simplesmente uma visão empreendedora. Por que não? Por que não? Né? Se a pessoa está ali trabalhando. E a procura acabou sendo tanta, que, obviamente, aí o preço dessa farinha já não estava mais 4,50, chegou lá a casa dos 10. Quarta faceta. E aí? Estão explorando quem não está produzindo? Será? Porque o que acontece? No momento que eu tenho que aumentar a minha produção, eu tenho que colocar realmente toda a minha família, no mínimo, a trabalhar para produzir a farinha para o resto da comunidade. E tem que trabalhar muito mais horas também para ter a produção suficiente para suprir as outras famílias. Isso é certo? Isso é errado? Não, é o que é. Compra e vende. E é oportunidade de negócio. Ninguém está tirando nada de ninguém. Só que aí, com o aumento do valor da farinha, esse benefício que as outras famílias tinham do governo passou a ser escasso para colocar a farinha na mesa. Olhem, né, a engrenagem disso tudo. E o que aconteceu então? Aí eles já não tinham mais as plantações de mandioca, já não tinham mais condições de preparar a farinha, porque isso tudo tinha sido abandonado e começar tudo de novo lhes custaria muito mais do que pagar os R$10 do quilo da farinha. Enquanto que os que não desistiram de continuar produzindo a mandioca, aproveitaram essa sobra, digamos, né, do benefício que recebiam para investir na moagem, na preparação da farinha. Então, eu fui numa casa de um caboclo que ele tinha já o motor para amassar na parte, né, da preparação que amassava aí as mandiocas e passava na máquina. Então, é um investimento que se fez. Tudo muito simples, mas foi aproveitado esse dinheiro, né, do benefício para se investir no próprio negócio. Só que chegou num ponto que isso acabou ficando caro para quem desistiu de plantar o próprio sustento. As famílias, como eu falei, em média de 7 filhos, começou a ficar inviável da maneira que subiu a farinha. Então, aí o que aconteceu? Aí já entra aí a quarta faceta, né? E esse empresário então está explorando os outros? Não, né? A gente já falou. E o que aconteceu então? Aí essas famílias que continuaram aí preparando a mandioca e fazendo a farinha, enfim, começaram a precisar de pessoas que trabalhassem para dar conta aí do negócio que estava crescendo. E o que aconteceu?
Aí acabaram contratando essas outras famílias ou integrantes dessas outras famílias para trabalhar, né, com eles. Então aí teriam as duas fontes de renda, o benefício do governo e mais o seu salário. E eu achei essa história assim muito bacana, porque enquanto eu escutava, a cabeça da gente vai fazendo julgamentos e julgamentos, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E não tem o certo e errado, tem a vida,